arriscado cantar as putas em primeira pessoa? Cara, é muito arriscado. Mas tudo foi muito arriscado, né? Desde o começo. Eu saí no mercado com uma música chamada Sentimento Louco. Foi a primeira música que foi pro mercado, a primeira música que a gente colocou nas rádios, que fala sobre um relacionamento que a mulher tem com um cara casado, né? Então, aí já era uma coisa arriscada. Já haviam mulheres no mercado, mas as pessoas não estavam acostumadas em ver mulheres cantando isso. Né? Amante. Amante. Descaradamente. Aliás, até hoje fala-se muito disso, né? E ainda fala que a mulher do cara não tem nada a ver com ele. É muito descarada essa música. O homem passa ileso. Ileso. Nessa música ele passa ileso. Então, essa é a questão. Você foi amante? Não. Não, nunca? Não, nunca. Você nunca se submeteria a isso? Cara, eu não sei se... Eu tenho muito medo de falar nunca na minha vida, de verdade. Porque eu sou uma pessoa muito intensa. Mas eu acho que agora, nessa parte, tendo um filho, isso fica mais difícil ainda. É uma coisa que eu sou uma pessoa que eu nunca achei que eu fosse... Eu nunca achei que eu fosse uma pessoa moralista. Eu nunca achei que eu fosse moralista do jeito que eu sou. É mesmo? Só depois que eu fui ter o meu filho, que eu fui entender o quanto eu sou moralista e o quanto Dá exemplo. Cara, muitas coisas em questão de família, na questão do próprio anúncio da minha gravidez. Eu nunca pensei que eu fosse dar tanta atenção, eu nunca pensei que eu quisesse tanto fazer uma coisa de criar família. Eu nunca pensei que eu fosse ficar com tanto medo de ter um filho sem ser casada. Sabe, essas coisinhas que eu achava que a minha liberdade... Eu não sei, eu acho que lá, enraizado, lá dentro de mim, existia uma coisa tradicionalzona que eu não queria deixar transparecer nunca. Mas você se via casado com filho? Não, mas aí quando veio, Léo, é o que eu tô te falando, veio comigo um senso moralista tradicional que eu nunca pensei que eu tivesse. Eu não sei se isso vem já da nossa cultura, se é alguma coisa cultural. Não é da minha mãe, porque a minha mãe não é da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. A minha mãe, quando ela engravidou, quando ela estava com meu pai, ela não estava casada com meu pai. Minha mãe passou a gravidez sozinha, inteira. Depois que eles foram morar juntos, minha mãe casou na igreja, agora pela segunda vez, mas quando meu pai, ela não foi casada na igreja. Quando ela teve o segundo filho, que foi meu irmão, ela também não era casada com o pai do meu irmão. Então, não veio da minha mãe. Mas eu não sei o que aconteceu comigo, que me deu um senso de família e de moralismo, e que tudo eu tinha medo, e que eu comecei a pensar em o que meu filho com o que o meu filho iria lidar quando ele estivesse aqui, e que eu não estava seguindo a gravidez da forma certa, porque a grávida tinha que ficar em casa junto com a mãe, e que eu estava expondo o meu filho. O Edu, que trabalha comigo, todos os meninos sabem que eu ficava muito abalada com isso, sabe? Meu psicológico virou do avesso. Depois eu fui entender certas coisas que eu precisava eliminar, que é essa questão de ser casada e tal, que eu acho que eu senti uma certa vergonha disso, sabe? Sério, juro pra você, abrindo meu coração de verdade. Cara, vergonha de não se casar. Uma vergonha de não ter me casado antes de ter o filho, que sabe? Louco. É muito doido isso. Mesmo sendo você Marília Mendonça? Mesmo sendo Marília Mendonça. A minha autenticidade, aquela coisa de força, e eu peito tudo. Independente, não preciso de homem pra nada. Nesse momento acabou, sabe? Em que momento da sua vida você sacou que eu sou foda? Não venha me dizer que não sabe o que é isso. Não, eu sei que eu sou foda. Ah, tá bom. Eu sei que eu sou foda. Às vezes, tem hora que eu não sei não, aí alguém tem que vir me lembrar. Não, eu tô falando no que você veio fazer. Eu acho que não tem um momento assim. Não, a gente tem um momento que a gente se assusta. A gente fala, caramba, sei lá, olha a quantidade de gente que vem me ver, sabe? Olha o que eu fiz nesse país, olha o Spotify, sabe? Sabe com o que eu comparo? Deus está muito do teu lado. Muito, muito. Você percebe isso? Minha mãe é uma mulher de oração. Você não teve um erro até agora na carreira discográfico. Você não teve um erro, um disco que foi errado, sabe? Não teve um trabalho errado. Assim, principalmente pela questão de que tudo que eu fiz, eu quis muito fazer. Sim, mas isso também não garante nada. E por exemplo, teve um disco meu que foi o disco foi menos comercial pra mim, e que eu fiquei muito feliz com ele, porque ali tinha tudo meu. Era tudo da minha cabeça, eu quis fazer daquele jeito, eu quis montar daquele jeito. A gente viu, porque o sertanejo, ele entende muito o que o pessoal tá ouvindo, porque a gente tá na estrada demais. São 25 shows, uma média de 25 shows por mês. Então a gente sente na pele se aquilo tá tocando ou não. Não é um número de streaming, não é
pagar a rádio pra música tocar, é rua. É ver se as pessoas estão cantando ou não. E você acha que é por isso que neste momento o sertanejo não está dominando o Spotify? Pode ser. Eu acho que o sertanejo, ele tá muito conectado. A rua, ao show. A festa. Não, e assim, é muito difícil festejar com tudo que a gente tá vivendo. Não hoje, só sabe? isso, o brasileiro consome o ao vivo. Sim. E não tá tendo ao vivo. Não tá tendo ao vivo, justamente. O sertanejo, ele tem muito aquela coisa de devoção, da pessoa chegar e cantar a música com o peito aberto, entrega, sabe? Então, eu acho... E a gente não tá vivendo tanta coisa. Eu paro pra compor, às vezes, eu falo, cara... De qual sentimento eu vou falar agora? Porque parece que todo sentimento de coraçãozinho quebrado é irrelevante. A gente está vivendo uma situação muito pesada. Qualquer decepçãozinha amorosa é irrelevante nesse momento. Entendeu? O que as pessoas vão parar para ouvir agora, sabe? E isso vai ser relevante. É muito complicado. Vou fazer que tipo de música, né? Perfeito, perfeito. Não dá para festejar. Não dá. É complicado. Não dá para festejar. Mas é um ano, se a gente for pensar, se tivesse tudo normal, a sua relação com o Léo talvez não fosse a mesma. Não, com certeza errado? Não tá errado. Como é que é a sua relação com o Léo? Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Ele dorme contigo? Não, ele dorme com a avó dele. Vou te contar a história. Mas você falou que às 5 horas da manhã ela chega e te entrega, né? Sim. Chega de manhã, ela vai e me entrega. Você não tem babá? Sabe quem que é minha babá? Quem? A babá que era minha babá na estrada. A minha assessora de estrada. Mentira. É babá do Léo. Você tem dificuldade em confiar em pessoas? Tenho muita. Inclusive essa pessoa... dentro da sua casa? Sim. Inclusive essa minha assessora já era uma amiga de muito tempo da minha mãe. Então ela não era assessora. Tipo, entendi. Era uma pessoa de absoluta confiança. Absoluta confiança. Isso é muito mais importante que qualquer currículo. Pra mim, com certeza. E várias vezes até ultrapassa, sabe? Eu tava falando sobre isso também hoje, que às vezes isso ultrapassa limites. Pessoas, pra mim, as pessoas até ultrapassam limites comigo, às vezes os profissionais que trabalham comigo, às vezes ultrapassam limites por saber que eu tenho muita dificuldade de trocar o meu ciclo. Eu não troco fácil. É aquelas pessoas que estão comigo ali. Fidelidade, lealdade. Tem que acontecer uma coisa muito séria pra eu falar assim, não quero mais manter relação com essa pessoa e não quero que ela... Suas amizades são assim também? São assim também. Você não tem amigos sazonais? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu sou difícil de confiar. E pra ser, você é desconfiada? Mas sempre foi assim? Desconfiada, não. É a malícia da vida, né? Então é a carreira que fez isso? Muito. Tá. Muito. Aproximação de pessoas, de homens, de tudo? O tempo todo. Você desconfia? Desconfio. O tempo todo. Por que essa pessoa tá perto de mim? Mas isso, eu vou te falar uma coisa que eu fico pensando às vezes. Eu não sei se é uma parte de inocência minha também, que ainda insiste em ficar falando, mas às vezes eu penso que eu sou mais desconfiada não por experiências, mas pelo que as pessoas me falam. Porque todo mundo que chega perto de mim, seja amizade ou seja o que for, tem mais umas 5 pessoas do meu lado falando, cuidado, abre o olho, hein? E às vezes nem é isso, sabe? Então é criado uma forma de me blindar ali e eu acabo acreditando que isso é real. Sim. E eu acho que a sua história também precisa começar tão jovem, né? Foi tudo muito cedo na sua vida. Existe uma coisa de todo mundo, eu pareço muito forte, mas todos os meus amigos e as pessoas que estão em volta de mim têm essa sensação de cuidar de mim. Todos. Todos. Muito. Você parece frágil. Eu pareço forte, mas eu sou frágil. Entendi. Entendeu? Os meus amigos cuidam muito mais de mim do que eu cuido deles. Perfeito. E essa postura a gente vê depois também de alguns relacionamentos seus. Você expôs relacionamentos no passado que hoje não acontece mais. Sim. Isso é uma postura. É uma postura, com certeza. Não é uma postura. Quem expõe paga um preço. Paga um preço. Altíssimo. Sobre tudo, Léo, sobre tudo. A gente estava conversando antes. Tudo que eu fico me retraindo muito sobre expor coisas, falar demais, falar sobre coisas. E cada vez que eu exponho mais, que eu coloco meu pé para fora, aí eu dou 3 passos para trás. Porque toda vez que eu coloco meu pé para fora, existem provas de que realmente o que eu faço é o certo, entendeu? Cada vez que eu tento ir, que eu falo, eu acho que eu estou exagerando um pouco, eu vou. Aí na hora que eu vou, eu olho e acontece tudo aquilo que eu imaginava e pior do que eu imaginava que ia acontecer, aí eu volto para trás, 5 passos para trás.